Olha só, eu parto da premissa que essa questão do colorismo e da pigmentocracia começa lá no início dos anos 80 e até então não se falava muito a respeito. Hoje, nos dias atuais, isso é uma realidade, como você mesmo já disse, como você mesmo já tentou intermediar uma situação. No meu conceito, na minha visão, naquilo que eu passo, eu nunca consegui entender como preto uma questão de um preto mais claro ou de um preto mais escuro, né? Aqui no Brasil, muito diferente de outros países, né? O Brasil, o último país a ser liberto dessa questão da escravização. Nós somos hoje 56% de negros e pardos considerados negros, então nós somos mais do que a maioria, né? Nós estamos ultrapassamos o limite e hoje nós não conseguimos ver uma identificação do preto em relação à causa. Morreu um norte-americano agora no meio da pandemia e o mundo, a tônica mundial hoje é antirracista, falando sobre o racismo. Mas aqui no Brasil, em meados da pandemia, nós vemos as pessoas saindo aos domingos protestando pró e contra o Bolsonaro. Então, eu entendi o que você está perguntando em relação à cor de pele, se eu sofro mais ou menos com isso, mas a questão do racismo não tem muita consistência em relação a essa questão de pigmentografia, sabe? A pigmentologia ou a pigmentocracia não tem muito a ver essa questão. Eu não sei o Clay, né? Mas para mim, que sou um preto mais escuro, vamos colocar assim, né? Um preto de uma tonalidade mais forte, para mim racismo sempre foi racismo, né? Em relação à questão social, eu falo por mim, graças a Deus eu tive uma oportunidade de poder estudar, de poder trabalhar numa empresa multinacional durante quase 10 anos e assim, eu sempre tive a oportunidade de ter acesso a alguns lugares mais sofisticados e todas as vezes que eu entrei lá, tinham 2 ou 3 negros no máximo, quando eu não era o único, né? Então você entra num lugar desse e as pessoas já te olham, né? Assim, e o olhar pô, o que esse negão tá fazendo aqui com uma mulher dessa? Então, assim, a condição social me fez chegar em alguns lugares que muitos pretos, né? E aí o Clay falou algo bacana, que o marginalizado e a injustiça social não é só com os pretos, né? Tem muita gente lá às margens da sociedade que são nordestinos, que são gordos, né? Que são brancos, que precisam também de uma política pública muito melhorada para poder atingir um nível social, uma igualdade, né, social. Mas no meu caso, por ter uma possibilidade melhor em relação a questões sociais, isso me abriram portas, sim, mas no meu caso, assim, como sou um preto mais escuro, então eu não consigo enxergar muito essa questão do mais preto ou menos preto, ou mais acesso ou menos acesso. Clay? O que eu percebo, e concordo aí com o pastor Kleber, é que essa variação, inclusive, ela surge de uma ideia de melhoramento, então de embranquecimento da população. Então tem um movimento aí histórico e muito forte do eurocentrismo. Então o padrão do correto é a partir da Europa. E aí isso entrou na discussão da cor da pele. Então houve um movimento histórico, especialmente desde o final do século XIX no Brasil, da interracionalidade, ou interracialidade, que é alguém de pele negra se casar com alguém de pele clara. E a minha avó já usava um termo que era barriga boa e barriga ruim. O que era isso? Eu sou de uma família de negros, especialmente a partir da minha avó materna. E quando alguém da família de pele escura se casava com alguém de pele clara, se dizia, quando o casal estava grávido, de que a barriga era boa. O que tinha a ver? Aquele negro iria diminuir a tonalidade
e como tinha se casado com alguém de pele clara, a barriga era boa porque o bebê iria nascer menos escuro. Então, o que é bom é sempre menos escuro. Então, tinha essa ideia de você ir embranquecendo a pele. Eu, particularmente, nessa coisa de autodeterminação e autorreconhecimento da pessoa... Desculpa, pode falar. Deixa eu só pontuar aqui uma coisa só, me perdoe. E o embranquecimento aí nessa questão, e eu sei que você é um exímio conhecedor da causa, mas as pessoas que vão nos assistir podem não saber, é por causa, né, do conceito de imbecilidade do preto africano, né? Então, essa questão do embranquecimento lá no final do século XIX, início do século XX, é o branqueamento da população brasileira, que era de maioria negra, por causa da imbecilidade do preto. E você vê que todo o conceito em torno dessa temática tem vários pontos que estão escondidos e que, no primeiro momento, parece tudo muito normal, né? Quer dizer, perceba a observação que o pastor Kleber fez. Tem toda uma questão de se fugir de um outro ato absurdo de violência contra o negro e aí tenta se cobrir isso e se melhorar isso a partir da tonalidade da pele. Isso foi muito forte, eu acho que continua sendo muito forte no Brasil, porém, em termos práticos da pessoa que sofre o racismo, eu acho que isso tem pouca importância. Por quê? Tanto faz o pastor Kleber, que tem uma pele mais escura, como eu, que sou um negro de pele um pouco mais clara. Perceba que as histórias que eu fui contando, algumas poucas, foi indiferente o fato de eu ser um negro de pele mais clara. Eu lembro que, quando adolescente, eu fui fazer o RG lá no interior da Bahia e perguntava lá como que eu me identificava, branco, negro ou pardo. Eu olhei para minha mãe e perguntei, eu sou o quê? Aí minha mãe falou, não, você não é negro, não, você é pardo. Ser pardo era moda. Ser pardo era uma forma assim de dizer, não sou negro. Né? Quer dizer, eu sou quase, mas não sou. Menos mal. E perceba, o positivo era se autodeclarar branco, o negativo era se autodeclarar negro e o mais ou menos era se autodeclarar pardo. Foi já na Universidade de São Paulo, já na universidade pública, que eu fui entendendo a questão das identidades raciais, das identificações do nosso histórico, da nossa brasilidade afrodescendente. E aí que eu fui percebendo que não, de fato eu sou negro. E que legal, eu sou negro. E isso é uma questão tão delicada, e não vou me demorar muito, já encerro, que, especialmente nós, em São Paulo, aí, capital, quando a gente encontra alguém de família italiana, perceba o quanto essa cultura é valorizada. O cara veio na década de 50 para São Paulo, se casou com um brasileiro ou brasileira, teve filhos, mas você chega na casa, a estética da casa é muito italiana, a alimentação da casa é italiana, a cultura da casa é italiana. Vou para um outro exemplo. Você chega na casa de um filho de japonês em São Paulo, boa parte deles também segue a tradição de hierarquia japonesa, a alimentação japonesa, os rituais japoneses. Só que nós somos negros e quando alguém chega na nossa casa, não tem nada dos nossos antepassados africanos, não tem uma valorização da culinária dos nossos antepassados, não tem um orgulho e uma valorização da história do nosso povo. Quando você chega na casa, especialmente desses europeus, filhos de europeus que nasceram no Brasil, especialmente em São Paulo, o cara fala a árvore genealógica dele todinha. Ele vai dizer que o tataravô, que o escanchavô, como dizia minha bisavó, tinha vindo de lá, da região de Parma, na Itália, ou que tinha vindo de Paris, ou que tinha vindo da Espanha. Eu não sei de onde vieram meus tataravós. Isso nunca foi importante para minha família, isso nunca foi valorizado. Por quê? Porque são negros? Porque eram pobres? Porque não eram importantes socialmente? Eu não sei. Eu não conheço a raiz genealógica da minha família. Então, há pouca valorização e, pelo contrário, o negro no Brasil, nós somos incentivados a branquear nossa cultura individual, familiar, coletiva, social, da igreja e tudo. Então, o que é do negro é sempre ruim, né? Então, e o que é do claro é sempre bom.
eu até lembrando da frase que o pastor Kleber brincou, que falou, o café é preto, mas é bom. Eu diria, é preto e é bom. Eu diria que, de repente, é bom justamente porque é preto também. Então, assim, há uma dificuldade nossa e, graças a Deus, e realmente eu celebro a Jesus por muitos movimentos antirraciais, antirracistas, que tem acontecido no mundo e especialmente, e não é de agora, no Brasil. Tudo bem que aí já seria uma outra discussão, porque tem as polarizações também, tem os movimentos negros que não admitem que o negro também se envolva com a pessoa de pele clara, então vira uma polarização delicada. Mas que bom que esse tema pelo menos está vindo à pauta, e isso também, se a gente fosse discutir a pouca presença de pastores negros em igrejas batistas e presbiterianas, aí é mais delicado ainda.